Então, pessoal, agora vamos aprender a derivar implicitamente. Como assim implicitamente? Você deve estar se perguntando, né? Porque todas as derivações que a gente fez até agora, eu vou pegar aqui um exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado. A sua derivada, ou seja, f de x', isso aqui vai ser igual a 2x. Isso aqui é um tipo de derivada, pessoal, que chamamos de explícita, tá? É um tipo de derivação explícita. Está explícito aqui quem está em função de quem. A gente sabe aqui que a função f de x está em função de x. E é fácil, né, visualizar isso. Só que tem algumas funções e a gente sabe, lembrando, que essa derivada aqui nos dá exatamente essa função aqui nos dá exatamente a inclinação da reta em qualquer ponto nessa função aqui, certo? E é isso que queremos encontrar. Por exemplo, quando temos aqui uma função, eu vou pegar aqui uma função onde a gente vai aplicar a derivação implícita. Temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Isso aqui é a equação do círculo. Isso aqui vocês já viram lá no ensino médio, certo? E se a gente dividir, a gente pode dividir essa equação aqui, essa função, a equação do círculo, né, em duas partes. A parte positiva do círculo e a parte negativa. Isso considerando uma função. Então, a gente pode derivar essa função aqui implicitamente em relação a x. Beleza? Por quê? Porque a derivação implícita é interessante. Porque, pessoal, a gente, em vez de pegar o y aqui e isolar, né, passando x para o outro lado, poderíamos fazer isso. Só que muitas vezes acaba sendo trabalhoso fazer esse processo de pegar o x, passar para lá, isolar y, né? Ia ficar uma equação não tão agradável para derivar, tá bom? Então o que a gente pode fazer? Podemos derivar implicitamente. Como é que a gente faz isso? Então vamos pegar aqui a função, no caso x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 4. Vamos ter que derivar essa função no lado, no caso, no primeiro membro aqui e no segundo membro. Então, derivando essa função aqui, vamos considerar aqui toda a função com relação a x. Então, estamos derivando implicitamente em relação a x. Então, derivando isso aqui, o primeiro membro e derivando o segundo membro com relação a x, vamos ter uma equação desse tipo. Beleza. Então, a gente tem uma soma aqui, a derivada da soma nada mais é que a soma das derivadas. Então, encontrando isso aqui, podemos fazer o seguinte, podemos dividir essa parte aqui em duas, no caso no primeiro membro ali. Então, vamos colocar aqui a derivada de x ao quadrado por dx mais a derivada de y ao quadrado por dx. Isso aqui vai ser igual à derivada de uma constante, é zero. Beleza? A derivada de x ao quadrado com relação a x, ou seja, a derivada de x ao quadrado, a gente já encontrou aqui. Isso aqui nada mais é que 2x. Beleza. Só que a derivada de y ao quadrado com relação a x, pessoal, existe um pequeno probleminha e vocês vão entender o porquê. Olha só, temos aqui a derivada de y ao quadrado com relação a x. Então, eu estou derivando uma função em relação a outra. Isso aqui nos lembra a regra da cadeia, certo? Temos uma função composta aqui. Então, lembre o seguinte, ó, isso aqui é fácil de visualizar. Lembrem que a derivada de y ao quadrado vamos considerar uma função composta aqui. E a derivada de uma função composta nada mais é que a derivada de toda a função multiplicada pela derivada da função que está dentro. Vocês lembram isso aí? Basta relembrar um pouco a ideia da regra da cadeia. E se você não estiver entendendo, aconselho a dar uma olhadinha no vídeo da regra da cadeia. Tá bom? Então temos aqui y ao quadrado. E a derivada de y ao quadrado, ou seja, eu estou derivando agora a função, toda a função aqui, a função de fora. Então vamos ter aqui 2 multiplicado por y. Porque vai ficar 2 multiplicado por 1 é 2, 2 menos 1 é 1. Multiplicado pela derivada da função que está dentro, ou seja, a derivada de y. E vamos colocar exatamente y' para não ficar tão complicado. Beleza? A visualização. Então, encontramos aqui a derivada de y ao quadrado em relação a x, certo? E é exatamente essa incógnita que estamos procurando. É exatamente isso aqui que vai nos dar a inclinação da reta em qualquer ponto. Pois a gente encontra a derivada para isso, para encontrar uma função que nos dê a inclinação da reta em qualquer ponto. Então, colocando toda essa função aqui, ou seja, substituindo isso aqui que acabamos de encontrar aqui, temos 2y multiplicado por y'. Isso aqui é igual a zero,
certo? Então, isolando aqui, pois é y' que queremos, é a derivada da função, a derivada implícita com relação a x, ou seja, y'. Então, vamos ter aqui y' é igual, 2x vai passar para cá negativo, então vamos ter aqui 2x dividido por 2y, certo? E isso aqui vai ser menos x por y. Então, encontramos aqui, pessoal, a derivada, tá? A derivada ou a função que vai nos dar a inclinação da reta em qualquer ponto. Então, se você pegar um ponto aqui nesse círculo, por exemplo, né? Em todo o círculo, você pegar um ponto aqui e encontrar, e esse ponto ele vai te dar um valor x e y, certo? Com relação à função. Esse ponto aqui, esse x e esse y, você substitui aqui nesse x e esse y e você vai encontrar exatamente a inclinação da reta tangente que está passando nesse ponto. Esse é o conceito geométrico da derivação implícita, tá? É o mesmo conceito de qualquer derivada, só que a gente está calculando a derivada não precisando isolar nenhuma incógnita, entenderam? Você está encontrando uma função que é diferente daquele processo que eu falei inicialmente, só que vai encontrar a mesma resposta, a mesma inclinação das retas tangentes. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido e a gente vai trazer mais alguns exemplos com exercícios variados para entendermos mais a ideia de derivação implícita. Então, lembrem sempre que a gente vai utilizar a regra da cadeia nesse tipo de derivação. Beleza? Então, valeu e até mais!